Estamos de volta para falar sobre um tema muito importante: ciência. Neste painel muito especial, temos a presença de Luiz Eugênio Melo, diretor científico da FAPESP, Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências, e Marimélia Porcionato, presidente da SBBC. E agora, você fica com o painel Ciência em Campo, rompendo fronteiras da inovação. Aproveite! Eu acho que como uma abertura inicial, o desenvolvimento de qualquer tecnologia, ela leva a um grupo que vai ter acesso a essa tecnologia, um grupo que não vai ter acesso a essa tecnologia, diferentes avanços da sociedade ao longo dos séculos, milênios, aí, dezenas de milênios, foram assim também. É provável que quando, sei lá, os primeiros humanos tenham desenvolvido o fogo, tinha um grupinho que sabia fazer fogo e tinha um grupinho que se queimava o tempo inteiro, né? E progressivamente esse grupo que aprendeu a fazer o fogo, é, outros grupos se apropriaram dessa tecnologia, desse avanço. Assim também foi com a leitura, né? A população brasileira ainda é muito pouco habilitada em termos de alfabetização. Nós temos níveis de alfabetização que são semelhantes aos dos Estados Unidos 100 anos atrás. Então, no mínimo, a gente estaria 100 anos atrasado. E é claro, se a gente olhasse para o Brasil só e mais para trás ainda, o analfabetismo era maior ainda. Quer dizer, o analfabetismo vem diminuindo e esse investimento em educação, em capacitação, ele é fundamental para a capacitação da sociedade. Assim também vai ser com o desenvolvimento de tecnologias. A questão de habilitar o acesso de tecnologias depende de aspectos econômicos, depende de aspectos de mercado, mas depende também da gente entender o que são essas tecnologias. Se eu estiver estimulando cerebralmente a cabeça de alguém, talvez eu tenha implicações éticas associadas aí, talvez eu tivesse interesse que os meus estudantes ou que os meus funcionários ficassem mais atentos, mais tempo, cometessem menos erros, lembrassem mais das coisas. Mas certamente as implicações éticas de você fazer manipulações desse nível nas pessoas são profundas, são muito grandes, e isso é também um aspecto que as sociedades vão ter que discutir, vão ter que considerar. Só para falar de tecnologias que diferentes sociedades interpretam, eu estava lendo agora uma historinha aí sobre um objeto que foi prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, que é a tecnologia do CRISPR-Cas, e que é uma tecnologia de edição gênica. Na verdade, essa tecnologia habilita, então, de uma maneira muito precisa, se fazer a inserção ou deleção de certos genes. De forma geral, é reconhecida como bastante segura. Ainda assim, na Europa, organismos geneticamente modificados têm muita limitação em termos de serem aceitos para ingestão alimentar, mesmo que seja algodão. Algodão geneticamente modificado é uma planta. Ninguém come algodão, né? A gente usa algodão para se vestir ou para outros usos. Então, Europa e Américas interagem diferente com essa tecnologia, por exemplo. E é só um paralelo aqui para indicar que talvez o uso de neurotecnologias para fins educacionais e para fins de, sei lá, aperfeiçoamento, que seja, se a palavra é possível, da sociedade, eles vão ter que ser objeto de uma discussão importante, profunda, e conforme estava sendo indicado aqui, dessa natureza da desigualdade, né? Numa situação, numa sociedade onde a desigualdade é grande como a nossa, como fazer para essas tecnologias, para que possa ser dado um salto, isto é, que algumas estratos da sociedade consigam incorporar e já avançar para essa idade da tecnologia 5.0, como você estava indicando, conseguindo pular eventualmente a etapa 4.0, a etapa 3.0, qual seja essa etapa. Em termos de educação, e aí acho que tanto Helena como Marimélia podem falar muito melhor do que eu,
A gente tem aspectos aí que são centrais na forma de ensino e, e de forma geral, a gente busca, a gente acha que existe uma varinha mágica, né? Uma varinha de condão mágica e que vai resolver as coisas. Ah, agora com essa tecnologia eu vou resolver. Eu vou citar uma frase que eu achei sensacional. Eu sucedi a Helena na pró-reitoria de graduação da Universidade Federal de São Paulo. E, e ali, então, antes de assumir a pró-reitoria, eu li várias coisas sobre educação. E um dos textos era um texto muito interessante que falava: agora, com essa nova tecnologia, nós vamos conseguir universalizar a educação, um acesso muito maior será dado a um extrato muito maior da sociedade e a gente vai superar muitas das desigualdades. Essa frase foi dita quando foi inventado o rádio e quando o rádio foi proposto ser usado para a educação. Não era o computador, mas o rádio não resolveu e o computador não resolveu. E assim, só a tecnologia, ela tão pouco vai resolver. A gente tem que entender várias outras dimensões que são profundas na incorporação dessa tecnologia pela sociedade. Bom, o que eu vejo, eu concordo com todos os pontos levantados pelo Luiz, e eu vejo que a sociedade mundial global precisa ter uma discussão urgente sobre ética, né? Porque é uma nova ética, não que a ética mudou, mas é uma nova maneira de encarar o que a gente chama de princípio ético, né? E eu concordo totalmente que as, ao longo da evolução do ser humano, né, aqui neste planeta, a gente foi passando por várias fases onde poucos tinham acesso a alguma coisa. Mas aqui no Brasil, o que eu vejo que é importante, essas novas tecnologias são extremamente relevantes. Só que elas têm que ser olhadas com o cuidado, não só da ética, mas o cuidado com para quê e a sociedade. O Brasil, diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, pelo menos da Europa de alguns anos atrás e Estados Unidos de alguns anos atrás, é um país extremamente desigual. E muito desigual, em especial em virtude das crises, né, das faltas da educação. Então, quaisquer dessas tecnologias tem que levar em consideração e trazer uma discussão de como fazer a inclusão, porque senão nós vamos. Eu estou sempre muito preocupada, e vou parar por aqui, com a Agenda 2030. O Brasil, hoje, se existe uma Agenda 2030, 2030, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente deve a esse país. O Brasil foi protagonista. Hoje, o Brasil está a reboque, né? Infelizmente, porque fez uma opção de não ser mais protagonista. Mas todas essas novas tecnologias, elas, se não serem olhadas com muito cuidado, elas vão aumentar as desigualdades, que é um dos pontos que a gente tenta combater na Agenda 2030. Acho que era isso que eu queria trazer para um pontapé inicial para esse debate. Eu queria acrescentar, né? Claro, eu concordo com o que foi dito até agora pelo Luiz, pela Helena, e é sempre um prazer, né, estar junto com os dois conversando. E eu queria trazer mais um ponto em que eu acho que também a gente pode debater e que poderá trazer, que traz preocupação com essa questão da desigualdade, porque eu entendo que esse está sendo meio que o ponto central nosso, né, de tem essa desigualdade que já existe e que eventualmente pode
aumentar, justamente pelo uso desigual, o acesso desigual a essas tecnologias. Eu queria trazer o lado da saúde também, né? Que a gente, se a gente pensa nessas tecnologias que visam que daqui 20 anos, 30 anos, 50 anos, né, nós seremos híbridos, a gente já é um pouco em alguns pontos, né? Mas se a gente pensar em reposição de partes e peças, né, do nosso corpo, é claro que o cérebro aí já seria uma outra dimensão. Acho que se algum dia tiver algum tipo de reposição, vai ser a última coisa que vai ser, né, reposta. Mas se a gente pensa em, a gente pode ter um rim que seja artificialmente feito e que não seja uma máquina de diálise que a pessoa precisa se deslocar para fazer diálise, ou se a gente pensar um coração que vai ser feito uma bomba e colocar, não necessariamente com o formato de um coração, mas ele vai ter a função do coração, enfim, a gente vai poder ter, e tem várias tecnologias que estão rumando a isso, né? Então, uma combinação aí de engenharia com a parte biológica que está arrumando a esse fazer seres humanos híbridos para prolongar a vida. Mas a gente pode, de novo, acho que é um outro ponto em que a gente vai ter uma grande desigualdade de acesso, porque, né, certamente no início essas tecnologias vão ser bem muito custosas e as pessoas não vão ter, né, acesso a elas. E num país, assim, voltando, né, ao que a Helena estava colocando, em que a gente tem essa preocupação enorme de que tem desigualdade porque tem gente passando fome, tem desigualdade porque tem crianças fora da escola, e também a gente tem desigualdade no acesso à saúde, né? Então, o SUS, que foi tão criticado, né, recentemente, que dava um acesso, dá ainda, né, um acesso à saúde para toda a população, não vamos pensar que daqui, sei lá, 10, 30 anos, se essas tecnologias estariam disponíveis também para um acesso mais geral, né? Então, acho que além desse ponto da educação, o uso, né, de tecnologia para a saúde também, ou para a gente ficar mais perto da imortalidade, né, que parece que é um desejo de muita gente, não de todo mundo, mas de muita gente, mas de viver com melhor qualidade de vida, né, quando a gente pensa nessas próteses que já existem, né, então, mas acho que também é um outro ponto em que a gente pode ter uma desigualdade bastante importante aí no acesso, né? Eu queria aqui chamar um outro ponto que diz respeito às consequências não antevistas de diferentes tecnologias. Já faz algum tempo a gente convive ativamente com mídias sociais, né? O Brasil se tornou o país dominante no Orkut, que não foi criado aqui, mas dado a natureza da nossa sociedade, a interação entre as diferentes pessoas, o Orkut se tornou um importante instrumento de interação entre os indivíduos, além de, claro, Facebook, LinkedIn, Twitter e por aí vai. Uma consequência que, para mim, pareceu surpreendente quando eu li, faz muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás, é, que o Facebook e as mídias sociais iam contribuir para um acirramento das tensões entre a sociedade e que o fato das pessoas ficarem em clubinhos fechados, onde umas simplesmente escutam aquelas umas que elas querem escutar e não escutam as outras, diminui a nossa exposição à diversidade de informação e, com isso, radicaliza as opiniões da sociedade. Quando eu li, eu achei que era a história da carochinha, eu achei que não era verdade. As eleições nos Estados Unidos, as eleições no Brasil, deixaram muito claro a verdade dessa afirmação de que o radicalismo aumenta muito a partir do uso dessas mídias sociais. Então, eu diria que isso é uma consequência não antevista, não esperada. Você faz um instrumento que socializa, que aproxima, e aí, ao contrário, as pessoas formam clubinhos, turminhas pequenas. Então, em qualquer nova tecnologia,
eu acho que sempre existe essa perspectiva de consequências não antevistas. Isso vale também para tecnologias educacionais. Bom, um dos aspectos mais importantes que se entende no aspecto educacional é a interação entre as pessoas. As pessoas, desde criancinhas, vão para a escola e aí uma criança interage com a outra criança e aprende a trocar, aprende a dividir, aprende a respeitar e por aí vai. À medida que a gente faz as interações virtualmente, isso desaparece, isso não está presente. Então, é muito importante se entender qualquer uso de novas tecnologias como tendo que observar também esses aspectos que são centrais, já que o ser humano é um ser social. Você permite? Eu achei muito importante você trazer isso, porque eu sempre achei que o ser humano era um ser social. Mas o que eu estou vendo e me deixa muito preocupada, olhando para uma juventude, é todo mundo sentado ao redor de uma mesa de bar, inclusive, tomando cerveja ou caipirinha ou vinho, cada um com o seu celular olhando. E muitas vezes se comunicando por mensagens. Então, são pontos que a gente vai ter que ter como alerta. Eu acho que a mídia social, essa que acabou virando não de agregar, mas de trazer as diferenças, desculpa o termo, os ódios, de uma forma mais vital, foi talvez porque a gente não prestou atenção nisso. Porque atrás de uma mídia eletrônica, você se sente mais protegido do que quando você fala abertamente. Então, isso é um ponto que precisa de muitos estudos. O que é que leva as pessoas a terem comportamentos que normalmente elas não teriam se aquilo fosse só num presencial? A tua fala me levou a lembrar sobre esse aspecto. Não sei o que a Marimélia pensa, mas muito bem colocado. Eu acho que é importante, nós estamos discutindo futuro, né? E para onde que deve ir, para onde que essa sociedade brasileira, os empresários, todo mundo, como é que eles podem ajudar a gente a sair disso? Como é que a gente busca a melhor situação? Eu estava pensando exatamente nessa questão que você falou, Helena, dos estudos, né? Então, a importância das ciências sociais nesse momento, né? Dos estudos sociológicos e antropológicos, do uso das mídias sociais ou das redes sociais, das diferentes mídias, e aí, então, eu acho que nesse ponto, a pesquisa é muito importante, muito relevante. Assim como a gente tem, nessas tecnologias, a gente tem que ter uma pesquisa fundamental, pesquisa básica, para que se possa desenvolver novas tecnologias. Então, né, foi citado aqui um estimulador para saber, sei lá, que a pessoa consiga se concentrar mais, né? Você não consegue chegar num ponto desse de inovação tecnológica se não tiver uma pesquisa básica, fundamental, que a gente chamava de básica, agora chama de fundamental, né? Uma pesquisa fundamental por trás disso. Porque para fazer isso, a gente precisa conhecer neurofisiologia, precisa conhecer conexão entre neurônios, precisa conhecer física, precisa conhecer, enfim, as questões todas de engenharia, né, que estão aí, e a mesma coisa para o uso dessas ferramentas, né, que então a gente teria que ter além da ética, que acho que é super fundamental também, os estudos e as discussões nesse ponto, mas estudos de ciências, das humanidades, né, das ciências sociais,
e antropologia e sociologia para entender esses fenômenos, né? Que muitas vezes acho que a gente percebe, nós três aqui somos das, né, ciências biológicas barra saúde, acho que a gente percebe essas questões, né, sociológicas por trás disso, mas é importante que os experts, né, nessas áreas também sejam ouvidos e que esse tipo de pesquisa seja também financiada, né, e seja valorizada e estimulada, porque, sem dúvida nenhuma, a gente precisa ainda aprender muito sobre nós mesmos, seres humanos, né? A gente está longe de conseguir se entender como indivíduos e como sociedade, né? Porque realmente, muitas vezes a gente é pego de surpresa, né? É, se realmente, pensando lá atrás, né, quando surgiu o Orkut, depois o Facebook e tal, parecia uma coisa muito legal, né, te lembrar dos aniversários das pessoas, você mostrar fotos, mas acabou indo para, isso ainda existe, obviamente, né, mas acabou indo para um outro lado totalmente inesperado, né. Eu acho que esse conhecimento mais aprofundado de como se essa natureza eh, psicológica, essa natureza sociológica desses fenômenos, conforme já foi indicado, requer muita pesquisa. Essa pesquisa possivelmente é diferente de país para país. Eu lembro de conversar com um supervisor na Inglaterra, um inglês, e ele comentava sobre a diferença entre eles, ingleses e os americanos, e como os ingleses são mais reservados, e que então tinha gente com a qual ele tomava cerveja toda sexta-feira, e que ele não sabia se a pessoa era casada, se tinha filho, porque a pessoa nunca tinha falado e ele não podia perguntar. Ele não pode perguntar porque pode ser indelicado, é assim, digamos que a pessoa tinha um filho e morreu, perdeu o filho, é triste lembrar do assunto, então é um grau de, digamos, interação entre os indivíduos e de compreensão do que pode ser o outro as dores, os sofrimentos do outro, que é diferente, sei lá, em outras sociedades que aí, indo para o outro lado, e sem querer fazer um juízo de valor aqui, os americanos rapidamente falam, mas quanto que é o seu salário, e não sei o quê e tal, e falam de várias intimidades e vários aspectos de uma maneira muito mais livre, aberta. A nossa sociedade tem as suas características relativamente a várias outras aí, mas o uso dessas mídias sociais, o uso dessas tecnologias, possivelmente requer a compreensão de como essas tecnologias impactam diferentes sociedades, porque a cultura desses países, sendo diferente, vai resultar em várias questões aí que são diferentes. Quando a Helena estava falando, eu fiquei lembrando e fiz uma busca rápida aqui no Google do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. E ali no Admirável Mundo Novo tinha umas aves que ficavam sempre falando, atenção, aqui e agora. E o ponto central sendo que você tem que focar a sua atenção no momento presente e não ficar viajando em N coisas. Esse livro foi escrito, sei lá, em 1945, há muito, muito tempo atrás. Essa mídia eletrônica não existia, mas já existia televisão, já existia o rádio, já existia propaganda. E o que esse mundo faz, na intenção de que a gente consuma mais, é chamar a atenção. O tempo inteiro chamar a atenção. Então, aprender a controlar a atenção, a ter foco, é um aspecto central. É central em qualquer atividade humana. E talvez seja um aspecto crítico aqui nesse uso das novas tecnologias também. Permite, Luiz, você trouxe um Claro. ponto você trouxe o Admirável Mundo Novo, que é um dos livros que marcou a minha vida, marcou a de todo mundo, acho que aqui, mas que mostra que você sempre tem o dominado e o dominante. Sim. Então, já naquela época se achava, quer dizer, tinha um grupo que era para ser dominado, que era para servir ao outro, que é bem diferente do que supostamente o Globo quer com a Agenda 2030, que é linda, maravilhosa, mas, na verdade, o ser humano é mais o admirável mundo novo. Infelizmente, eu estou velho o suficiente para dizer que
Eu antes achava que seríamos Agenda 2030. Hoje eu vejo que, infelizmente, é cada vez mais como é que eu consigo ter mais, independente se o outro está tendo menos. E isso não é uma característica do brasileiro, é uma característica global. E independe, inclusive, isso é interessante, do modelo governamental. Democracia, ditadura, ou ditadura democrática, democracia ditatorial, o que você quiser chamar. Ou é interessante como a gente. O Big Brother existe, essa que é a realidade. Eu fico assustada, eu às vezes estou buscando alguma coisa no celular, imediatamente depois eu já recebo uma tonelada ou alguma coisa que eu falei, eu nem busquei. Então, isso é uma realidade. Mas a maioria da população não tem noção de que isso é uma realidade. Isso também causa desigualdades, porque a gente sabe que isso está acontecendo. Outros acham que curioso, eu falei isso e aconteceu. Não é curioso. Você está sendo observado, sim. Fica parecendo sempre uma coincidência, né? Agora, uma coisa que eu estava pensando aqui é que ao longo do tempo, apesar de assim dessas mudanças ou desse domínio um grupo sobre outro, sempre existiram comunidades ou tentativas de romper com isso, né? Então, sei lá, hippies nos anos 60, 70, eu me lembro eu tinha amigos que moravam em São Tomé das Letras, e tinha uma comunidade que plantavam e que todo mundo trabalhava. E hoje em dia a gente vê, né, essas comunidades mais orgânicas, de pessoas que estão voltando. Teve uma saída, né, daqueles que têm possibilidade, essa saída de cidades grandes voltando para morar em locais menos agressivos e também viver da terra, tipo como se fosse uma volta mesmo, né, às raízes, volta à terra, mas isso não prospera, né, assim, então, apesar de ter todos esses movimentos, e, quer dizer, eu estou falando desses que a gente conhece mais, mas imagino que tenha isso em vários outros lugares, deve ter, né, essas mesmas tentativas, né, não necessariamente você precisa morar numa comunidade, todo mundo junto na mesma casa, mas são pessoas que pensam desse mesmo jeito, e são pessoas que tentam ir contra, né, na contracorrente aí de todos os avanços. Em geral é isso, né? Uma coisa meio de eu não quero ir a favor de tantos avanços, eu não quero, estou me sentindo vigiado, controlado e tal, então eu quero ter uma vida menos ligada a isso. Mas essas comunidades em geral não prosperam, né? Então não sei se vocês têm algum pensamento sobre isso, assim, de por que isso, embora nunca tenha deixado de existir, são realmente minorias e que esse tipo de pensamento, que seria um pensamento mais fraterno, vamos dizer assim, né? De que as pessoas realmente, é, sabe, um quer o bem do outro, sem que um precise dominar o outro, mas isso não vai para frente, né? Não sei se vocês têm algum pensamento aí a respeito. Indo na linha do que a Helena estava falando, tem esse provérbio brasileiro, ele poderia ser tornado global, mas farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, é isso, eu acho que em certos momentos, ou a partir de um certo nível de dificuldade, essas estruturas fraternais, igualitárias, elas desaparecem. Acho que a gente consegue voltar aí, Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade e vários outros momentos na história.
Mas aí o que você vê na sequência é que o grupo que tomou o poder rapidamente se torna imperador. Não, Napoleão foi o imperador que veio na sequência do Luís. Então, é isso, assim, você só troca um poder dominante pelo outro. Essa é a natureza do ser humano. Talvez as tecnologias possam tentar, de alguma forma, contribuir para que nós nos tornemos animais melhores, né? Pessoas melhores. Eu vejo, Luiz, você trouxe um ponto que realmente é real. Isso faz parte, talvez, da natureza, whatever, do dito ser humano, mas voltando às tecnologias, né, o nosso foco inicial, eu vejo o seguinte: se ela for bem utilizada, e aí vai depender de nós, ela pode resolver vários problemas sociais. Olhando só no Brasil, eu não vou resolver o mundo, porque também não conheço o mundo, mas o Brasil a gente conhece razoável. Quando você vê como é que eu poderia tornar acessível essas tecnologias para mais gente, não para alguns selecionados. Porque isso também, olhando agora a sociedade do consumo, que infelizmente a gente vive nessa sociedade, isso poderia trazer um aumento da economia, etc. Quando eu vejo o que aconteceu no ensino na pandemia, é triste a gente ver que as crianças e os adolescentes das escolas que mais das escolas de famílias mais privilegiadas tiveram problemas de sociabilidade, mas não de aprendizado. Agora, as nossas crianças no bojo global foram. Mas por quê? Porque não têm acesso à comunicação. Então, eu vejo que, pensando, se eu tivesse muito dinheiro, né, e quisesse ganhar mais dinheiro ainda, o que, que eu faria? Eu iria lutar para ter mais acesso, para deixar mais pessoas terem acesso a esse tipo de informação, porque aí o lucro, né, teoricamente, pode ser maior. Mas no Brasil, o que está acontecendo é que a maioria da população não tem esse acesso. Então, a escola e as tecnologias quando você vê crianças ditas com déficit de atenção, nas mais variadas, na gama imensa do déficit de atenção, que vai de um síndrome do espectro autista variada, né? Essas tecnologias poderiam ser benéficas. Sim, mas deveriam ser usadas em todos. Então, como é que você faz para que isso seja, inclusive, se as pessoas que vão investir nisso deveriam pensar: como é que eu faço isso ficar popular no SUS? Como é que eu faço isso ficar popular na escola pública? Então, são coisas que a gente precisaria pensar, porque vai ajudar? Vai. Agora, se a gente não incluir a maioria do povo brasileiro, nós vamos estar segregando e construindo um país, muitas vezes, eu acredito nisso, muitas vezes pior do que o Brasil que eu vivi ou do que estamos vivendo agora, porque discrepâncias não são saudáveis. Então, como é que a gente. E isso, tem pessoas que entendem de mercado, de tudo isso, que sabem dizer, né, como é que você dá um novo salto. Eu vejo que. Eu imagino, não vejo, eu imagino que seja economicamente viável. Tem, mas no Brasil, infelizmente, é que nem. E eu, cada dia mais, eu vejo a minha frase, viu, Maribel e Luiz? Lembra que educação e ciência não são gastos, são investimentos? Agora virou rotina, todo mundo fala isso.
Mas aqui no Brasil, nós tínhamos que mostrar para as pessoas que não existe o investimento direto que de saída já vai dar o lucro certo. Ele leva um tempo, principalmente com essas tecnologias. Então, se você vai investir hoje, você vai levar um tempo, mas você pode chegar bem planejado. Eu vejo que poderia ser usado para o bem da população, e não só de um pedaço dessa população. Pode ser que eu seja velha, eu sou a velhinha de Taubaté, de vocês eu sou a mais velha, fui professora dos dois, tá certo? Mas eu tenho esse otimismo, eu ainda acredito que seja viável transformar. Helena, eu acho que além dessa diferença entre as escolas, escolas privadas, as escolas onde as famílias, né, tipo, menos, que são mais privilegiadas, vamos dizer assim, têm acesso, então essa diferença entre o público e as escolas públicas e as escolas privadas, a gente ainda tem que ver que tem uma grande diferença entre as escolas públicas, né? A gente faz essas atividades aí que a gente visitava antes da pandemia, vamos voltar, espero que no ano que vem, e a gente vê muita diferença entre escolas, né? Então, eu acho que o problema ele é muito mais complexo, né, de resolver. E tem, de novo, chamar a questão da pesquisa em educação aí, né? Que talvez também possa contribuir com o que pode ser feito para minimizar, eu imagino que tenha, né, várias pessoas que estudam isso, o que você pode fazer para minimizar essas diferenças, né, porque isso passa desde a chegada no caso das escolas públicas, né, que tem diferenças entre si aí, desde chegar o recurso até a escola, até um bom uso daquele recurso né, os diretores e professores, enfim, acho que realmente requer bastante estudo e bastante pesquisa, e de novo, acho que né, a ciência que pode contribuir para dar essas respostas, talvez, né, Helena, de o que pode ser feito para que em termos, né, de ciência, para que a educação seja mais igualitária para todos os estudantes, né? Eu queria aproveitar esse gancho, então, dessa rodada agora para lembrar um assunto que, assim, vai ser só um exemplo, mas eu acho que é uma referência muito interessante. Eu não sei se todos sabem, mas a Austrália não vai mais produzir automóveis a partir de 2025. Acho que a data é essa. E por quê? Porque não tem mercado. O mercado da Austrália é muito pequeno, são poucas pessoas, e não faz sentido você produzir carro ali e você vai importar, sei lá, da onde, de Singapura, de Taiwan, da Coreia, do Japão, da China, de qualquer lugar que seja, mas a Austrália não vai mais ter fábrica de automóvel a partir de 2025. O que isso traz como informação relevante é que tamanho de mercado é um aspecto crítico em qualquer negócio, em qualquer atividade que seja comercial, né? Evidentemente, aqui a gente falando de educação, o Brasil tem um mercado que é gigante, porque a gente tem 215 milhões de habitantes, é uma das maiores populações do planeta. Nós temos especificidades com a nossa língua, a gente fala português, que é uma língua linda e que eu adoro, mas que não é nem de longe a língua mais falada do planeta. E que tem as suas construções específicas aí, a gente tem uma história, uma cultura específica, já falamos aí dos aspectos sociais específicos, e certamente tem muita coisa. Existia um produto aí que eu vou falar o nome, eu nem sei se o mercado existe ainda, mas desculpa, se o produto existe, Atalaia Jurubeba. E era meio que bom para tudo, né? De unha encravada, doença de Alzheimer, você cura com Atalaia Jurubeba. A evidência científica de que isso é assim, eu acho que é fraca ou baixa ou nenhuma. Então, evidência e ciência são coisas que têm que caminhar lado a lado. E aqui, uma coisa digamos que eu faço um aparelhinho qualquer, peguei meu celular aqui,
E aí, eu digo que isso daqui vai me ajudar e tal. Se não tiver evidência, não vai ajudar, assim, ninguém vai comprar, porque eu posso fazer um marketing, posso promover, mas não, se o produto não entrega o que ele promete, ele progressivamente é esquecido, né? As pessoas devem lembrar aqui de coisa que você colocava embaixo do travesseiro para ouvir língua estrangeira e você ia aprender a língua estrangeira. A evidência de que isso existe é nenhuma. Mas, de novo, vendeu, ganhou o mercado, alguém ganhou dinheiro com isso. Então, tem muito charlatão no mundo. E no mundo da educação não é diferente. Tem muito charlatão. O ponto aí, nós precisamos de tecnologia e certamente nós nos beneficiaríamos de tecnologia. Mas para que essa tecnologia seja demonstrada, primeiro você tem que estudar, você tem que fazer pesquisa, você tem que controlar as variáveis que são relevantes e, com base nisso, conseguir ir para frente. Tem aspectos, é mais fácil eu mostrar que alguma coisa funciona quando o nível é nenhum ou quando o nível já está super alto. É muito mais fácil mostrar que uma coisa funciona quando o nível é nenhum, porque qualquer diferença de zero, assim, 2 é melhor que zero, né? Zero é péssimo em qualquer nível, em qualquer coisa. Então, nós temos condições específicas que talvez facilitassem o desenvolvimento de tecnologias educacionais, desde que feitas com consideração ética, e o Brasil tem um sistema de ciência e tecnologia muito bem desenvolvido, existem comissões de ética, sempre que você fizer alguma experimentação que envolva um ser humano, você tem que passar num comitê de ética. Isso tem que ser avaliado, tem que ser aprovado, e você não pode comprar as pessoas. Vem aqui, eu te dou R$ 100, faz... Isso não é eticamente aceitável em nenhum país do mundo, e no Brasil também não. Sobretudo porque a gente tem uma população muito mais carente, mais pobre, que poderia se atrair pelos R$ 100. Então, mas a gente tem um espaço, a gente tem mercado populacional, a gente tem características específicas da nossa língua, a gente tem um déficit educacional importante, existe uma janela de oportunidade para as pessoas investirem, e se tiverem sucesso nesse investimento, é bom para todo mundo. Sobretudo porque se popularizar, em vez de você vender 10 aparelhinhos, você vai vender 1 milhão de aparelhinhos. É mais negócio, você ganha mais dinheiro, né, vendendo mais. Todo mundo quer mercado. Então, é isso. Eu acho que o Brasil tem oportunidades incríveis, mas a gente tem que considerar essas várias outras aspectos aí que estão laterais, né, que são relevantes. Permite, Luiz, Claro. justamente você trouxe um ponto que eu vejo quem está olhando o mercado como um todo deveria levar em consideração é olhar, e isso está é só olhar a Unesco, os dados, tem ali qual é a projeção da demografia brasileira. O Brasil tem uma janela muito estreita hoje de oportunidade para a educação e para esses investimentos, que são 30 anos. 2050 para frente, vai começar a ficar mais velho. Então, é agora o momento para atrair esse jovem e para educá-lo para essa nova, porque é um novo mundo. A inteligência artificial veio para ficar. Eu posso não gostar dela, ou posso ser apaixonado ou mais ou menos indiferente, né? Mas ela veio para ficar. E ela pode ser um grande aliado, ou ela pode ser um destruidor. Então, eu vejo dessa forma. E esse mercado é um mercado. Eu uso isso como argumento para a educação, mas ele pode ser usado também para quem está querendo trazer novas possibilidades para daqui 10, 20 ou 30 anos. Eu queria só, assim, como acho que já uma palavra final, né, lembrar que a importância da ciência fundamental em todas as áreas, né, nas ciências biológicas, nas ciências exatas, nas ciências humanas. A gente não pode pensar em inovação sem uma base forte. Então, o que o Luiz comentou de
Eu posso até lançar um produto que eventualmente venda por um tempo, mas se ele não tem evidências de que aquilo funciona, isso ele automaticamente, com o tempo, ele vai deixar de existir, vai deixar de ser relevante, né? E como fazer para que isso não aconteça? Se tem uma base, né, na ciência, se tem, e na ciência fundamental, né, também. Porque muitas vezes as pessoas pensam só na inovação, eu quero fazer um produto melhor, eu quero fazer uma tecnologia melhor, eu quero fazer. Mas isso precisa estar embasado também em conhecimento, que quem dá isso é a ciência fundamental e em todas as áreas, né? Então, acho que da minha palavra final aqui seria isso. Essas tecnologias para darem um novo salto na qualidade das relações humanas, elas estão tá faltando, na minha visão, estudo do ser humano. Quando eu vejo o que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos e agora nas eleições brasileiras, com tecnologias que já estavam aí, que mostraram um outro Estados Unidos, um outro Brasil que a maioria não conhecia, eu diria que as tecnologias podem ser excelentes, mas se eu não tiver um aprofundamento do que é a sociedade que vai usar, eu vou estar cometendo erros. Eu fiquei chocada. Como é que as pessoas podem impedir ditadura? Eu sei que talvez esse não seja o foco, mas eu não posso me calar nos meus 75 anos de idade do que eu estou vendo. Alguém estender a mão no estilo Gestapo e dizer que não foi isso, eu estava tomando distância de quem estava na minha frente, me desculpe, nem as criancinhas da creche vão acreditar nisso. Então, o que eu vejo que quem desenvolve tecnologias tem que patrocinar também o estudo da sociedade. A sociedade está mudando, não sei se para melhor ou para pior, não vou fazer julgamento, valor de juízo nisso, mas me preocupa muito, porque as tecnologias, todo mundo que desenvolveu, isso eu posso te falar de tecnologias que não são nem essas do AI, mas tecnologias anteriores, como quando a gente fez sequenciamento de genomas. Era com uma ideia e pode ser usado para outras. Então, isso faz parte do jogo, né? Mas aqui me deixa muito preocupada, muito. Eu acreditar que sem a educação, eu insisto nisso, e educação não quer dizer quem completou uma escolaridade, é o conhecimento ah, que a sociedade tem do ambiente onde ela está inserida. Eu não acredito que 50% do povo brasileiro ache que ditadura foi bom. Eu perdi professores, perdi colegas, eu vi tortura, então eu não acho que o ser humano queira tortura. Então são essas coisas que eu vejo que a gente tem que ter esse olhar. Quem é que vai estar usando aquela tecnologia? E para que eu quero? O que eu pretendo? Facilitar o quê? Facilitar a adequação dentro de uma sociedade. Por que é importante? Por que o convívio de se dar as mãos não é mais tão relevante? São essas coisas que eu vejo que quem desenvolve essas tecnologias deveria estar olhando, porque o que o WhatsApp e outros mostraram para nós é um ser humano espalhado pelo mundo que a gente não conhecia. É um outro ser humano, humano, é igual a nós, mas que não pensa exatamente como a gente pensa.
E não é que eu não aceito os diferentes, eu aceito. Eu não aceito quem diz que tortura é bom. É isso que eu quero deixar claro. Então, é a minha posição. Eu estou velha, então talvez não sirva mais para esse debate do futuro, mas me deixa muito, muito preocupada. Mas, Helena, o futuro depende do que a gente fizer hoje, né? Eu acho que você está, assim, certíssima, eu concordo com tudo que você falou também. É, e eu vou virar aqui o samba de uma nota só, porque eu vou bater na tecla do é preciso, né, você fazer pesquisa, é preciso, como você mesma disse, conhecer a sociedade, conhecer, e isso só com muito estudo, a gente não tem muito como negar isso, né, e realmente o que a gente viu nos últimos anos foi o surgimento de algo que desconhecido, né? Pegou muita gente de surpresa, né? Então foi um uso da tecnologia que é, teve um desfecho inesperado, né? E isso talvez se a gente tivesse, né, se os estudos sociológicos tivessem mais financiados na época, teria sido percebido isso mais rapidamente, né? E agora, com relação assim, um pouco o tema, né, do que foi colocado para a gente de expansão do humano, dessa interação, né, humano com a máquina, que talvez realmente isso vá acontecer no futuro, né? A gente hoje, obviamente, interage com muita tecnologia, a gente tem uma interação ainda que não é exatamente o que se prevê, né, porque essa previsão dessa interação cérebro-máquina, pessoas-máquina, né, para não dizer homem-máquina, a pessoa teria que falar homem-máquina, mulher-máquina, é, eu acho que a gente ainda está na superfície disso, né, e provavelmente isso vai acontecer, né? Esse desenvolvimento tecnológico embasado em muito estudo, muita pesquisa, muita ciência, isso vai acontecer. Mas isso não pode, os outros aspectos não podem ser deixados de lado, né? Todos esses aspectos que a Helena comentou muito, né? Isso não pode ser deixado de lado. A gente não pode ignorar que esses humanos que vão ter uma expansão da mente, eles fazem parte de uma sociedade, né? Então, e é o que esse grupo, né, que vai expandir a mente pretende, ou o que esse grupo, não querendo ser paranoica e pensar em controles, né? Mas é possível, né? Não é uma coisa que a gente não pode ignorar, né? Um, um Big Brother aí que queira não o Big Brother da TV Globo, né, mas o Big Brother. Admirável Mundo Novo. Então a gente, quer dizer, era uma coisa de ficção, mas que é possível, né? Então, e se a gente não conhecer o ser humano, se a gente não conhecer a sociedade, se a gente não tiver esses insights sociológicos e de coletividade, de comunidade, é bastante difícil. Talvez a gente tenha, eu espero que a gente tenha aprendido, a gente como sociedade, tenha aprendido uma lição agora, né, recente, de que é preciso estar mais atento e mais alerta, né, a alguns movimentos que são que são que fazem um retorno a alguma coisa que a humanidade não quer e não precisa, né, disso. Então, mas eu continuo no samba de uma nota só, que a gente tem que ter muito estudo e muita pesquisa. Eu quero endereçar esse ponto e também aqui fazendo a consideração final e de novo lembrando de momentos aí da história. Quando começou a Revolução Industrial, na virada do século XVI para o XVII, eu acho,
o ser humano trabalhava 16, 18 horas, era uma coisa, trabalho. A gente trabalha hoje 8 horas, né, assim, 16, 18 de trabalho, eram fábricas cheias de carvão, as pessoas morriam, assim, muito, que nem mosca, né, era uma coisa horrorosa. Progressivamente, nós fomos modificando o nosso ritmo de trabalho, as condições de trabalho, é, mas muitas das novas tecnologias, elas têm um pouco da intenção de tornar o ser humano uma máquina, e de, nesse sentido, extrair, tirar mais das pessoas. Tem várias formas de você tirar mais das pessoas. A maneira inicial, que eu diria que, de novo, a nossa civilização desenvolveu, foram os medicamentos, as drogas. E, claro, aí eu posso olhar que uma droga, um medicamento, está tratando de um desequilíbrio. Aí, maravilhoso. Se eu sou diabético e eu tenho que tomar insulina e a insulina não existe, eu morro. Mas se a insulina existir, eu fico vivo. E se eu tenho depressão e a minha depressão é grave e eu também não me medicar, eu não consigo atuar na sociedade. Eu tenho uma ansiedade, uma fobia, um medo, e eu não tomar um ansiolítico, eu também não consigo agir na sociedade. Existem vários ajustes aí, o que é possível, o que é desejável, o que pode ou deve ser feito. Mas, voltando aqui, claramente, próteses, claramente, aparelhos, ajustes, implantes que possam ser feitos, podem, entre aspas, tornar o ser humano melhor. E, de outro lado, podem, aproximá-lo de uma máquina. A tendência que a gente tem na sociedade é de uma homogeneização. Então, hoje, inclusive, existe uma palavra que, quando eu era criança, não existia. O conceito existia, mas não a palavra, gordofobia, né? Então, mas o que isso traduz? Traduz que existe um padrão estético do que é a pessoa ideal, não sei o quê, e qualquer pessoa que foge desse padrão é inadequada. E aí, o uso de ansiolíticos por meninas adolescentes é gigantesco. Por quê? Porque os hormônios afloram, não sei o quê, e aí a tendência de você se adequar, se colocar na caixinha. Então, aqui o que a gente pode estar falando é do desenvolvimento de tecnologias que busquem simplesmente nos tornar máquinas. Então, conforme já foi indicado aqui, a gente tem que ter muita pesquisa sobre o assunto, a gente tem que ter muito entendimento, porque isso vai ser diferente de uma pessoa para outra. Digamos que eu estou usando um aparelhinho que me deixa com mais atenção. Tá bom. E aí é ótimo, eu rendo mais e não sei o quê. Ótimo. Mas digamos que isso faz com que o meu coração tem. É provável isso que eu estou falando agora. Faz sentido, lógica. Eu sou um professor de fisiologia, então faz sentido fisiologicamente falando. Se eu tiver mais atenção, o meu coração vai estar com uma frequência um pouco diferente, alterada. Pode ser que no longo prazo, ao longo de não 1 hora, nem 2 horas, ao longo de 2.000 horas de uso de um equipamento que me deixa com mais atenção, que aumente o meu risco de ter um infarto do miocárdio. Será que eu quero isso? Acho que não. Mas assim, como é que eu resolvo isso? Então, é desse tipo de coisa que a gente está falando. A gente tem que entender que qualquer coisa que melhore, era bom quando um ser humano tinha que pegar um arado e colocar esse arado atrás de um boi e arando só com um sulcozinho na terra. Hoje você tem trator que faz isso com sei lá quantas grades, e a produtividade é enorme e tal. Então, tem muita tecnologia que veio para melhorar e para aumentar a eficiência, e eu não estou aqui negando a tecnologia de forma alguma. Eu sou a última pessoa de quem vocês deveriam esperar ouvir qualquer negativa de tecnologia, mas o cuidado com a tecnologia, ele é fundamental. Eu trabalhei em alguns momentos aí com projetos que envolviam meditação e o poder de você meditar e isso modificar a sua capacidade e a sua concentração. A gente pode modificar a capacidade de concentração com meditação, ou jogando xadrez, porque você tem que ter foco e atenção, ou sei lá, tem várias estratégias. Então, aqui é um pouco de busca de equilíbrio e da gente entender que qualquer coisa, na hora que você mexe no sistema de um lado, é provável que você provoque efeitos em vários outros lados que você não estava vendo antes, que você ia provocar esses efeitos.
e você tem que estudar isso. Isso é ciência, isso é pesquisa, e é pesquisa no sentido mais amplo. Então, desenvolvimento de tecnologias é importantíssimo, e, de outro lado, a gente tem que buscar estudar as consequências dessa tecnologia. A eficiência dela, porque senão você vai ter mais uma Atalaia Jurubeba, e as consequências, porque senão você vai ter vários carros autônomos atropelando as pessoas, que é a última coisa que você quer. Bom, eu queria colocar que para mim foi um prazer participar desse bate-papo sobre para onde vamos, né? Porque esse é o futuro. Dizer que sou totalmente favorável às tecnologias, as antigas, as novas e as que por ainda virão, mas que todas têm que vir embasada com muita ciência. A ciência faz parte desse universo, né, de desenvolvimento de onde estamos e para onde queremos ir. E é fundamental. E dizer que para mim foi uma honra estar aqui com o Luiz Eugênio Araújo de Mello e professor Luiz Eugênio, nosso diretor científico da FAPESP, e a professora Marimélia Porcionato, nossa coordenadora de um programa Nota 7 da CAPES, da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Foi uma honra estar com vocês e agradecer. Achei a ideia do programa muito boa, deu um papo tranquilo e até uma próxima vez. Obrigada. Bom, eu também adorei, né? Estou aqui com Helena, que foi minha professora de graduação, minha orientadora, e primeira mulher e presidente da Academia Brasileira de Ciências. Então, é uma honra conviver com a Helena, ter convivido esses anos todos, e que nos fez amigas, né? Começamos como aluna e professora, e agora, e depois, ao longo, né, da vida, ficamos amigas. E é uma honra muito grande, Helena, estar aqui com você, é uma honra estar com o Luiz também, obviamente, colega de laboratório, colega de universidade e diretor científico da FAPESP, como a Helena já falou. E eu acho que importante, também eu posso ter dado um pouco a impressão de que eu sou contrária às tecnologias, mas obviamente não sou, né? Porque, inclusive, a gente, por fazer pesquisa, né, fundamental no laboratório, pesquisa biológica, a gente usa muita tecnologia, né? Que hoje em dia o que a gente faz de análise, né, de expressão gênica, análise de imagens, tudo isso são desenvolvimentos tecnológicos fundamentais para que a gente consiga conhecer um pouco mais como funciona, né, funcionam as células, enfim. Então, realmente eu não sou contrária às tecnologias, mas eu acho que a gente também não pode esquecer que sempre é bom ter o contraditório, né? Porque não é a tecnologia pode ser para o bem, mas ela também pode ser para o mal. Então a gente precisa, acho que sempre ter um pouco o olhar dos dois lados, né? Sem achar que a tecnologia é de todo mal ou de todo bom, como já foi mencionado aqui mais de uma vez. E eu também gostei do formato, achei que foi bem, bem interessante essa conversa. E agradeço o convite e espero aí que numa próxima a gente seja chamado de novo. Obrigada, viu? Da mesma forma, agradeço a oportunidade aqui de passar uma parte da tarde de hoje junto com Helena e Marimélia, duas grandes amigas. Só para esclarecer um aspecto que a Helena falou do curso de pós-graduação em Biologia Molecular e Bioquímica, nota 7. Nota 7 é a maior nota possível. Isto é, não é que 7 é uma nota mais ou menos, assim, 10 seria melhor. Não existe nota 10. A melhor nota que tem é 7. E aqui, para enfatizar um aspecto que as duas chamaram a atenção, eu, além de ser professor da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo,
Sou diretor científico da FAPESP. A FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, é uma entidade que busca apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico no nosso estado. Tem várias linhas de fomento para a inovação. Se vocês tiverem propostas interessantes para desenvolverem, a FAPESP dá dinheiro de graça. O que a gente quer é o sucesso do projeto. 300 mil reais na fase inicial, 1,5 milhão de reais numa segunda fase. Esse dinheiro pode ser multiplicado com outras estratégias aí, podendo chegar a 4 milhões e 800 mil reais, e esse dinheiro é, como se chamava antigamente, a fundo perdido, isto é não reembolsável. Isto é, a FAPESP não quer ver o dinheiro de volta, ela quer ver o resultado da atividade de desenvolvimento da pesquisa avançar. Evidentemente, nessa posição, entendo essa fala, para mim, o desenvolvimento de tecnologia é um elemento central para qualquer sociedade, para a nossa também, mas, evidentemente, qualquer desenvolvimento, qualquer passo, se eu vou dar um passo para atravessar a rua, eu tenho que olhar para um lado, olhar para o outro, para não ser atropelado. Então, o ponto central é esse: a gente tem que fazer as coisas tomando cuidado com os impactos que essas coisas têm. Acho que é isso. Mais uma vez, agradecer a oportunidade. Um abraço, tchau.